Você já sintonizou a rádio e TV Chico Xavier? Olha, vale a pena. Recomendo, porque lá você vai encontrar tudo sobre a doutrina dos espíritos. Palestras, discussões, informações, enfim. Uma emissora do bem, onde você vai se situar com tudo que a doutrina dos espíritos traz de bom pra gente. Procura, vai lá no Facebook ou no site da web da Rádio TV Chico Xavier. Fiquem com Deus. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como alguns procuram dizer, ao contrário, vem dar-lhes o golpe derradeiro. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, como as leis demonstradas por suas primogênitas da ciência, também são leis da natureza, dando explicação a uma certa ordem de fenômenos não compreendidos até hoje. O espiritismo destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Portanto, aqueles que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por messias de Deus, não poderiam abusar muito tempo da credulidade, e logo seriam desmascarados. Além disso, como já foi dito, esses fenômenos, se isolados, não provam nada. Comprovam-se a missão através dos efeitos morais, que não é dado ao primeiro que chega a produzir. Este é o resultado do desenvolvimento da ciência espírita. Investigando a causa de certos fenômenos, ela retira o véu de muitos mistérios. Só aqueles que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa as mais esparsas névoas. O espiritismo vem revelar uma outra categoria, muito mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a categoria de espíritos encarnados, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que passaram da terra à erraticidade. Adornam-se com nomes veneráveis, procurando, apoiados na máscara, como se cobrem. Fazer que se acreditem em ideias frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes das relações mediúnicas serem conhecidas, agiam de maneira menos ostensiva, através da inspiração, da mediunidade consciente, auditiva ou de incorporação. É considerável o número de pessoas que nas diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, fazem-se passar por alguns dos antigos profetas, por Cristo, por Maria, Mãe do Cristo e até mesmo por Deus. João já adverte contra eles, quando disse: Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. O espiritismo fornece os meios de experimentá-lo, indicando as características pelos quais se reconhecem como os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais. É sobretudo nos discernimentos dos bons e maus espíritos que se deve aplicar essas palavras de Deus, de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma árvore boa, ela não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Que assim seja. Boa noite a todos, a todas.
Boa noite aos internautas que nos acompanharão nessa conversa. Primeiramente, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui novamente e trazer para vocês alguns pontos que eu me propus a estudar. João, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre essa frase, no capítulo 9 de João, que é onde ele encontra o cego de nascença, e Jesus caminhando com os apóstolos, esse cego estava próximo e, claro, como os demais, ele gritava por Jesus. E Jesus sempre faz aquela pergunta básica: o que queres que eu te faça? E o cego queria ver. Claro que Jesus poderia naquele momento dizer: estás curado. A partir de agora podes enxergar. Mas ele vai e faz tipo vamos dizer, um ritual. Ele cospe no chão, faz uma laminha e coloca nos olhos do cego. Ele poderia aí dizer: vamos esperar alguns segundos que você vai enxergar. Mas ele não diz isso. Ele pede ao cego que vá a determinado tanque de Siloã, que era um tanque onde as águas se movimentavam, e a tradição dizia que quem se aproximasse daquele tanque, que tocasse naquelas águas, o que pedia seria realizado. Os deuses iriam realizar. Nessa passagem nós vemos que Jesus está nos convidando a sair da zona de conforto. Porque ele poderia ter resolvido tudo ali na presença do Senhor. Mas ele queria que o cego também tivesse sua participação. Que se esforçasse. Porque na nossa visão a gente pode pensar: mas o cego com toda dificuldade, a região estava em festa, era muita gente. Mas ele pede ao cego: vá até determinado local, lave os olhos, que a partir daí você começará a enxergar. Então que a gente frise nisso. Esse convite que o Cristo nos faz para sair, para que cada um de nós dê a sua parcela. Porque a parte de Deus ele fará, mas a nossa parte só cabe a nós. E no capítulo 10 de João, que é o título é o Bom Pastor, onde Jesus diz que é o bom pastor. Que as ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Que ele as conhece uma a uma. Que sabe, conhece cada uma na sua intimidade. E esse rebanho somos todos nós. E ele diz que as conhece e que essas ovelhas também o conhece. Ele diz que até ali os pastores que tinham aparecido vieram para roubar e para matar. Se rouba quando se rouba a consciência, o entendimento, se mata quando se tira, né, a esperança do outro. E a abertura do Evangelho, que eu geralmente peço que seja a esmo, não direciono, vem aí os falsos profetas. O que nós tínhamos antes de Jesus é uma coisa. Era o entendimento dos homens, era o entendimento da individualidade, do egoísmo. E Jesus vem fazer o divisor de águas. Quando ele diz que nos conhece e que nenhuma que a ele foi confiada se perderá, nós precisamos introjetar essa certeza. Nós acabamos de sair de Setembro Amarelo.
onde vem o chamado para prevenção do suicídio. Estamos no Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. No mês de novembro, a prevenção do câncer de próstata. Ou seja, sempre prevendo uma ação. E como é que a gente prevê essas ações? Como é que a gente pode enxergar que o ser humano, ou que nós mesmos, né, o nosso semelhante, nós mesmos, estamos caminhando, porque ninguém pensa em suicídio da noite para o dia. Ninguém adoece da noite para o dia. Hoje a ciência comprova. Toda enfermidade provém dos sentimentos. Então, quando o convite é prevenção, é para a gente começar a se olhar. É começar a se observar. Quando Jesus diz que é a luz do mundo, que nos vem dar esse entendimento, não é a luz do mundo externo, é o mundo interior. Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos sentimentos que estamos nutrindo, que estamos agasalhando no nosso ser? São esses sentimentos e pensamentos que vão fazendo cada um de nós definhar, se afastar desse tronco que é Deus. Como galhos, vamos nos afastando, vamos tomando distância e vamos nos enfraquecendo. Quando Jesus vem e pede para que a gente cada vez mais se aproxime desse tronco. Quando ele vem e diz que nós somos filhos de Deus, todos, sem exceção. E uma vez criado por esse amor divino, o nosso destino é o amor. Nós fomos criados simples e ignorantes, desconhecidos do conhecimento que nos liberta. Mas nós temos uma doutrina que, por ela trazer informações, ela se torna consoladora. Porque ela nos informa que somos filhos de Deus, que somos espíritos imortais, que temos quantas forem necessárias oportunidades. Eu não gosto do termo de resgate ou pagamento, porque fica uma visão meio como Deus seja um mercenário. Sabe? Parece aquele senhor de balcão que fica com a cadernetinha anotada esperando a pessoa vir pagar. Eu prefiro vê-lo como um educador. Ele nos chama a nos reeducar perante a lei divina. E como educador, que educa, que ama, não condena. Por que Deus não precisa nos perdoar? Porque Ele é nosso Criador. Ele conhece a nossa essência. Ele sabe das nossas potencialidades. A pedagogia de Jesus é de inclusão. Jamais de exclusão. Pois o título de mestre, como também João, ele aceitou. Quando ele diz, tu me chamaste de mestre e Senhor, e eu sou. Então, como mestre, ele adentrou esse planeta educandário. Então, para cada um de nós, tem um projeto de aula. E é um projeto baseado na misericórdia e amor divino. Eu não sei se tem algum professor aqui, mas fazem um plano de aula, elaboram tudo dentro daquele padrão. Então, um professor que adentra uma sala, vamos dizer, da 5ª, 6ª série,
vamos puxar para matemática e física, né, que é mais complicado, ele faz um programa de aula. E quando ele adentra a sala de aula, ele observa aquela sala, vamos botar para uma instituição pública, 60, 70 alunos. E durante aquele ano ele vai conhecendo cada um. Mas ele sabe também que todos daquela turma têm condição de aprender aquele conteúdo. Uns vão ser com mais facilidade. Outros terão facilidade, mas terão que copiar. Outros, além de ouvir e copiar, vão precisar exercitar. E tem aquela turma que vai deixando, não, deixa mais para o fim do ano, vai ter... Quando chega o meio do ano, recuperação, vendo os colegas já de férias, já se sente pressionado, percebe que vai ter que investir, porque senão vai ser reprovado. Isso somos nós. Porque Jesus veio e deu a aula. Com palavra, com exemplo. E ele diz, podeis fazer muito mais do que eu faço. Deixai a vossa luz brilhar. Então nós temos luz. E o que é que nós estamos fazendo que estamos ofuscando essa luz? São os nossos sentimentos. Sentimento de raiva, de rancor, de ressentimento. Isso cria uma nuvem e é uma carga energética que danifica as nossas células. No próprio Evangelho disse, se você pudesse gravar e depois se ver no momento de ira, você se assustaria. Porque você sai de si. Então, quando você tem esse bombardeio de ódio, de ressentimento, de mágoa guardada, você dá um choque nas células, que muitas vezes a partir daí surge um câncer. Muitas pessoas que de repente aparecem quebrando, o dente se quebrando, inflamação de garganta, vontade de soltar, como nós dizemos no dito popular, os cachorros. Quantos cânceres de laringe, faringite, de laringe, de esôfago, é proveniente de... Sabe aquela vontade que você diz, vontade de dizer aquelas verdades a fulano? E você trava a energia. Essa energia é contrária à energia que nós recebemos desse tronco amoroso. Então, o gatilho, quem aperta, somos nós. E quando Jesus diz, eu vim, eu saí de onde eu estava, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, ele se coloca, né, numa postura de abnegar de si mesmo. Ele disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E ele quer que tenham vida e vida em abundância. Quando nós escutamos essa frase, será que é a abundância da questão material? Para esse corpo, nós recebemos uma carga energética, que dependendo da nossa trajetória, se nós não abusarmos, iremos cumprir, chegaremos ao que foi estabelecido. Mas se somos rancorosos, se somos ressentidos, que não temos facilidade de afrouxar nossos sentimentos, nós vamos desgastando essa carga. Mas essa abundância que Jesus vem falar, é a abundância dessa matéria que do pó veio e ao pó voltará? Não. É a abundância de vivência, de vivacidade. É você, diante das circunstâncias, nunca esquecer
da sua filiação divina. Porque é essa conexão que vai lhe dar bom ânimo. Dificuldades teremos, porque são as dificuldades que são as aulas que nos chama a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas, quando nós introjetamos essa certeza, que Jesus diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós estamos no mundo. E somos convidados a estar nele, mas não fazer dele essa conexão. A nossa conexão é divina. Jesus exemplificou desde o momento que nasceu. Aliás, ele está conosco desde muito antes, quando recebeu o convite do Pai para ser co-criador desse planeta. Então, toda a amorosidade, toda a afetividade estava desde aquele momento. E quando ele disse que veio, para a partir dali, não veio derrogar a lei, veio dar um novo entendimento. E ele diz, eu sou a luz. Porque muitas das nossas tristezas, das nossas deficiências, defiamento, é porque a gente está num olhar muito material, muito egóico. Eu deixo de me sentir feliz porque eu não tenho o carro que meu vizinho tem. Eu deixo de ser grato a Deus porque eu não sou como aquela mulher, aquela atriz fitness da televisão. Eu não tenho aquele marido bonitão, eu não tenho aquela esposa bonitona. Eu não tenho a casa que meu vizinho tem, eu não tenho o carro. Quer dizer, é sempre a comparação. Quando o convite de Jesus, que ele diz, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então é a gente começar a perceber quais são os valores que estamos agregando à nossa vida. Sejam bem-vindos. Então, quando a gente começa a fazer certas perguntas, nós vamos começando, nós somos o próprio cinzel, nós vamos nos lapidando. Por que eu não sou grato? Porque tudo que eu vejo é negativo, eu não tenho nada do que eu desejo ter. Mas nós abraçamos uma doutrina que nos esclarece que somos viajores. Então, aquilo que nos falta hoje é a lição. O que essa lição está me dizendo? Se hoje eu sou privado na parte financeira, trabalho, luto, mas é sempre aquela coisa contada, ali na ponta do lápis. Qual é a lição? Saber dar prioridade. Porque certamente tivemos bastante, mas não soubemos dar prioridade. Por que uma pessoa com salário mínimo, pagando aluguel, com todo esforço, transporte, tal, mas no final do mês ainda consegue separar 10, 20 reais para dar na instituição que frequenta, para as obras de caridade daquela instituição. Enquanto outros, ganhando bem mais. Não posso ajudar agora, estou apertado. Se eu ganhasse na loto, aí eu ia ajudar. Por que a gente às vezes vê uma pessoa humilde, com um brilho no olhar, feliz, fazendo aquele churrasquinho no quintal, e você olha assim e diz, por que essa pessoa é feliz? Enquanto outros têm,
palácios, é depressão, é síndromes disso, daquilo. Será que essa abundância que Jesus vem nos pregar, que vem nos convidar a ter, não é justamente isso? Se sentir filho de Deus, revigora as energias. O exercício da gratidão muda o campo vibratório. Você passa dificuldades, mas com um vigor diferente, uma esperança renovada, dizendo amanhã vai ser melhor, Deus está comigo. Quanto mais você se distancia reclamando, se achando que Deus está sendo injusto, que nada está contento, aquilo parece que mingua, parece um ralo. Quando Ele vem e nos convida a sair não do lugar, mas dessa zona de reclamação, dessa zona de se achar que está sendo injustiçado. No próprio livro dos Espíritos, né, onde tem primeira pergunta: onde está a lei de Deus? Os Espíritos é bem sucinto: na consciência. Então, quando a gente começa a se perguntar, a introjetar essa filiação, dizer: Senhor, essa situação, essa coisa que eu passo, o momento que eu estou vivendo, o que é que tu estás a me dizer? Qual é o chamado? Porque essa abundância é a abundância de entendimento. É de você viver mesmo passando agruras, dificuldades, pelejas, mesmo lutando, até chegar o momento de retornar à casa do Pai. E Kardec, ele também pergunta aos Espíritos se teria um modo, aqui vai a minha interpretação, porque aí depois dos 15 para decorar, né, pergunta e resposta é meio complicado, né? Mas ele pergunta se tem um meio eficaz da gente vencer essas dificuldades, essas paixões, né? E a espiritualidade é bem sucinta: abnegando de si mesmo. Quando nós deixamos de olhar só para o nosso umbigo e começamos a enxergar no outro a nossa extensão, nós começamos a ver e a sentir diferente. Então, o convite do Cristo é sempre esse. Primeiro, que sua pedagogia é de exclusão. Jesus sabia das fraquezas dos seus apóstolos. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Pedro é como nós, temos medo de assumir responsabilidade, não dar conta. Ele sabia da fraqueza de Judas, que Judas estava equivocado no seu entendimento. Mas ele não convidou a ele se retirar do grupo. Ele queria eles perto. Com quem diz, fica perto da fonte do amor. E é isso que acontece conosco. Por mais que a gente olhe para si e se ache desmerecedor, introjetamos sim essa certeza. Porque Jesus está aí dando exemplo. E ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós, como pais e mães, se temos 2, 3 filhos, vamos dizer, como dito popular, está andando na linha, e tem um que está tendo um pouquinho mais de trabalho, a quem a gente se dedica mais? A quem a gente começa a investir mais? É assim que Jesus nos trata.
quanto mais enfermo, quanto mais distanciado de Deus, mais Jesus está buscando. Porque ele diz: se de 100 ovelhas, 99 voltarem ao aprisco, eu as deixarei em segurança, mas voltarei a buscar aquela que se perdeu. Então isso é o que acontece com cada um de nós. Que vamos nos afastando por achar que não estamos sendo acolhidos por essa energia acolhedora. Essa energia que inclui e não separa. Então que a gente começa a pensar. Qual é a nossa forma de agradecer a Deus o dom da vida? Porque Deus não quer que a gente olhe lá para as nuvens, lá para o firmamento e fique, obrigado, Senhor. Não, Ele não quer isso. Ele quer sim que você enxergue o seu semelhante. Que você não julgue para não ser julgado. Que você não condene, porque você não sabe a trajetória daquele espírito. Hoje é muito fácil nós apontarmos o dedo e já dar, julgar, condenar, sentenciar e olha, essas situações que chegam, é para quê? Se não é um convite para que a gente desperte e comece a se perguntar. O que essa situação fora, vamos trazer para o momento não só do Brasil, mas do mundo, a violência, né, o momento que estamos vivendo. Isso está acontecendo para quê? Se não para nós nos perguntarmos o que essa situação está aflorando dentro de nós. Quando vemos uma notícia no jornal, um homem estuprou e matou uma criança. A gente já parou para perceber o que essa notícia provoca, traz à tona a gente? Ah, se eu pegasse, eu matava, eu esfolava, eu esquartejava. Quer dizer, eu estou no mesmo padrão. Quando Jesus diz, tem olhos de ver, é para você sentir isso, dá uma parada. Sentir, pensar e agir. Nós estamos muito no automático de sentir e agir. E quando nós fazemos isto, nós estamos muito próximos da animalidade. E nós já temos razão, já somos dotados de razão. Então, quando eu vejo uma notícia dessa, eu não preciso me avorar como juiz, detentor e tal daquilo. Eu tenho que ver a mim. O que isso me desperta? Porque isso também estava embaixo do tapete, ou seja, está no meu inconsciente, do mesmo jeito que está tantas consciências sendo afloradas. Mas como a pedagogia de Jesus é inclusiva, essa aula está chegando para todos. E aí é onde a gente tem que se perguntar. O que isso está aflorando em mim? Porque uma coisa é você desejar a justiça, que seja feita dentro dos padrões de justiça, correspondendo a todo o processo legal, a todo o aparato que é da lei humana. Mas o que isso aflora em mim, que me mostra a minha animalidade. Quando a gente vê uma briga no trânsito, o que é que aflora? Qual é a vontade que me desperta? Quando um carro passa, o cara, tipo, disputando, vamos dizer, o que é que aflora? Você diz, eu vou acelerar, eu vou mostrar esse cara que o meu é mais potente que o outro. Então, isso são coisas que vão chegando para despertar. E você olhar em que padrão você está. Porque muitas pessoas dizem, olha, eu não sei o que acontece, mas eu tenho uma sorte de acontecer assalto ou briga perto de mim. Porque você está vibrando na mesma sintonia. Quando nós vibramos rancor, ódio, vingança, nós estamos dentro do campo vibratório dessas pessoas que cometem
essas animalidades. É por isso que muitas vezes o nosso sono é perturbador. É por isso que aparece muitas vezes dores nas articulações, problemas digestivos, porque nós estamos no campo vibratório daquela situação. Muitas vezes você acorda já atrasado, pula e zangado, vai até tomar café, entra no carro e acelera. Você já está no campo vibratório que você vai atrair. Pode ser acidente, ou você causar um acidente, um atropelamento. É muito diferente quando você tem o hábito de fazer prece para dormir, como fazer a prece ao acordar, agradecer e chamar seu anjo da guarda para passar o dia com você. No próprio livro dos Espíritos, ele pergunta se os Espíritos, se tem, né, como os Espíritos nos auxiliar. Né? Eu vou tentar só passar, assim, mais ou menos na pergunta 601, que eu falei da consciência, onde Deus, né, se apresenta na nossa consciência. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela ignorância. Ou seja, quando nós damos vazão aos nossos instintos, nós estamos sendo ignorantes. Porque o professor já veio. O professor deixou a matéria passada e com maestria. Mas nós, eu vou me humilhar? Vou nada. Fulano vai ver. Joana de Anjos, em um dos seus livros, ela diz o seguinte: todo aquele que agride se encontra enfermo. Todo aquele que agride se encontra enfermo. É uma cara feia, é ser bisunho toda hora e todo dia. Então essa pessoa não está bem, esse espírito não está bem. Ninguém é chato por prazer, ninguém é arrogante por prazer. Ninguém é aquele colega de trabalho chato que nada está bom, reclama de tudo. Esse colega está enfermo. É aí onde está o olhar de prevenção. Observa o colega, faz uma prece, pede a teu anjo que converse com o anjo dele, que passe alguma coisa, que se você puder ajudá-lo com a palavra, com alguma coisa, que aconteça a circunstância. Porque aqui diz, quando você ora a Deus, e você ora ao seu anjo, no texto ele chama de gênio bom, a linguagem ainda lá do século XIX, né? Mas é um anjo da guarda. Quando você pede realmente, com vontade, abre-se um campo onde a espiritualidade começa a intervir. Quando você pede só da boca para fora, não adianta. E observar o que é que você anda pedindo. Quais são os seus desejos. A oração de São Francisco casa muito, no meu entendimento, casa muito com essa frase de Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. São Francisco começa a canção dele dizendo: Senhor, fazei de mim instrumento de tua paz. E Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do Pai. Ou seja, ele está saindo de si dizendo que a minha vontade, essa vontade ainda egóica, muito individualista, que eu deixo num cantinho, mas que eu faça a tua vontade. Quando ele pede: Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor, seria em algum lugar circunscrito? Ou seria aqui dentro? Então é observar você. Senhor, onde eu estiver aqui com mágoa, com ressentimento, com tristeza, porque fulano é isso, meus pais assim, meus filhos assado, Senhor, que eu leve amor. Senhor, onde houver trevas, que eu leve a luz.
essas trevas que nos impedem de enxergar o outro como irmão, essas trevas que nos impedem a julgar o semelhante, porque é de um credo diferente, porque é de uma cor diferente, de uma orientação sexual diferente. Esse irmão não é meu irmão. Essas trevas que me impedem de estender a mão sem julgamento. Ontem no Face estava que Paulo Coelho, né, fez uma doação de uma certa quantia à instituição de Irmã Dulce. E foi em forma de agradecimento, porque na década de 60, essa senhora lhe amparou. E o que me chamou a atenção foi o relato. A família tinha internado ele no manicômio, ele tinha fugido e chegou na Bahia, Salvador, e estava na rua, passando fome e sede e frio. E alguém disse, tem uma freira que ajuda. E ele foi lá. Chegou lá, ela alimentou e perguntou o que ele queria. Ele disse, eu quero voltar para casa. E ela pegou um papel. Este rapaz precisa voltar ao Rio de Janeiro. E mandou-se. E disse, vá na rodoviária e entregue ao motorista. E ele foi, disse, sem acreditar, mas foi. Mas o motorista, quando viu o bilhetinho e viu de quem era, mandou o rapaz entrar. E a partir dali ele voltou para casa e teve, né, uma nova oportunidade de vida. Uma vida em abundância. Não é a abundância material que eu estou falando, mas é esse reviver, esse revigorar-se. É esse de entrar na sintonia de filho de Deus. E o que me chamou a atenção foi, ela em nenhum momento fez um questionário. Ela não perguntou por que você está na rua, a idade, você é jovem, porque não está trabalhando. Não. Ela chegou e atendeu a necessidade. Eu vejo muitas pessoas dizer, eu não dou esmola em trânsito, porque é para droga e tal. Tudo bem você pensar assim. Mas você já parou para pensar? Vamos dizer que você é a 10ª pessoa, que é aquele jovem, que as circunstâncias deveriam ser outras, aí é outro contexto, né? Aparato de assistência, tal. Mas aqui eu me refiro à questão. Vamos dizer que você é o 10º que para ali no sinal e aquele indivíduo chegou e vem pedir. Os 9 ele pediu, recebeu, foi para a droga. E você, será que naquele momento que ele pediu, será que não ia ser mesmo para o pão? Quando Jesus diz não julga para não ser julgado, é porque nós só vemos a pontinha do iceberg. Nós não sabemos o histórico daquele espírito. Não me cabe dizer se eu vou dar. Não, vou dar porque é para droga. Eu não sei o histórico daquele espírito. E nesse ponto eu lembro muito de uma história, que aí eu não sei se é real ou se vão passando, né? Mas eu acredito que essa história de Chico Xavier é verdadeira. Chico sempre abriu o centro e em frente ao seu centro tinha uma barraquinha. E ele abria e de lá vinha um bêbado. E toda vez vinha, Chico dava uma moeda, ele voltava para a barraquinha e continuava na sua pinga. E teve um dia que Chico abriu, olhou e lá vinha ele, pendendo já. E Chico pensou, não, hoje eu não vou dar. E o relato é que Emmanuel aparece e diz, você não sabe o histórico desse espírito. No histórico da literatura espírita, quantos espíritos que antes foram detentores de poder, rei, rainha, poder, que hoje têm o benefício da reencarnação, mas estão escondidos em situações que, ao nosso olhar, são desumanas. Não é que ninguém reencarna para ser drogado, não é isso. Mas devido ao histórico, ninguém sabe o que o levou a isso, e essa forma que está beneficiando, de certa forma, a trajetória. Ele está encarnado, ele está no corpo, ele está tendo oportunidade.
do meu jeito somos nós. Nós estamos aqui porque as circunstâncias nos favorecem. Nós não estamos roubando, não estamos batendo na porta de ninguém, porque as circunstâncias estão nos favorecendo. Mas nós, hoje em dia, nós estamos constatando o quanto de pessoas estão batendo à nossa porta que antes não estavam batendo. Nós temos um trabalho de distribuição de leite e pão na feira, que antes a doação de 70 pães estava sendo suficiente. Hoje a gente está com 100, 110, 120, 130 e fica a pessoa sem conseguir o pão. Ali na feira central, nós vamos. Aí muitas vezes você está no seu conforto do lar, aí bate novamente a campainha. Aí você, mas de novo, todo dia essa pessoa bate? E se fôssemos nós? Aí é muito fácil dizer. Porque é tão novo, porque não está trabalhando, porque não arranja uma lavagem de roupa. Mas nós, quando alguém bate a nossa porta, nós oferecemos uma lavagem de roupa. Nós dizemos, olha, eu estou precisando de uma pessoa para me ajudar na minha casa, você quer vir? Nós fazemos tudo para ver se o que nós vamos dar passa na brechinha do portão. Porque nós temos medo do outro. Não deveria ser humilhante você precisar procurar emprego. Mas só quem sabe é quem está batendo a porta e não consegue. Vai batendo um desânimo, vai batendo assim, você vai começando a se olhar e dizer, peraí, eu quero trabalhar. Eu tenho condição de aprender o que vão me dar a oportunidade, mas não dão. As coisas fechando. Todo dia eu paro nesse sinal e esse menino vem novamente, esse rapaz vem novamente. Se não fôssemos nós. Então o convite de Jesus, que ele diz, eu vim desnudar o conceito de até então. Até então a lei era muito materialista. Os detentores de poder se diziam que eram beneficiados pelos deuses. E aquela ralé merecia sofrer. E Jesus vem dar todo o exemplo na sua postura. De humildade, de não se apegando a nada, não tendo nenhuma pedra para encostar a sua cabeça. Mas ele estava em comunhão com o Pai, então ele estava feliz. É isso que nós precisamos. Nos reconectar com Deus. Jesus não criou nenhum credo, nenhuma religião. A religião é necessidade nossa, que tem um objetivo que não está em nenhum credo, seja em qualquer campo que você vá. As religiões não estão fazendo com que haja essa religação com o Pai. Porque é cada um no seu quadrado, cada um querendo, eu sou bom, eu sou melhor, eu quem fala a verdade, você não. São interesses materialistas. Né? Então, que a gente comece a pensar. Eu vou só pedir aqui, vou só citar um pouquinho, né, que eu até já falei, na pergunta 909, que Kardec pergunta, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes por fracos esforços. Emmanuel diz que quando somos chamados para fazer o projeto reencarnatório, onde está lá a equipe reencarnacionista, você, seu anjo da guarda, ele diz que nós recebemos de ajuda, porque nem tudo que a gente precisa reaprender ou entrar na reeducação com a lei divina, não, agora a Sandra não pode, deixa isso para outra, vamos só colocar isso, né? Vamos colocar ela nesse ciclo familiar, nessa localidade, os amigos,
ele diz que nós recebemos 60% de ajuda. Nós estamos cercados por 60% de amparato para que nós possamos sair daqui melhor do que adentrou, cabendo a cada um 40%. E esses 40% está mais focado nisso, nos sentimentos, nos pensamentos, para você poder agir. Então a gente tem que parar e pensar. Eu sou filho de Deus. Estou nesse educandário para aprender, mas também para auxiliar. É fácil a gente se despir do orgulho, se despir de se reconhecer, vai no espelho e diz, pô, eu sou invejosa, eu sou rancorosa. Não é fácil. Mas se você se encara e diz, tá, eu não quero continuar sendo essa pessoa agressiva, agir como animal, já recebi de Deus a razão. Eu posso pensar, eu posso decidir. E eu vou ler para vocês, que se vocês podem esquecer tudo que eu falei, mas aí nesse livro aqui, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, que segundo alguns relatos, ela é um dos poucos espíritos que tem acesso ao arquivo da passagem de Jesus pela Terra. Não são todos os espíritos, por mais evoluídos que sejam, mas ela é um deles. E nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo Herdeiros da Terra, Pedro como nós, vivenciando com Jesus, mas também começando a questionar. E eu vou ler, porque eu não quero ir pelo decoreba para não perder a essência. Então Pedro vai conversando com Jesus, né? Tendo ali aquele colóquio, né? Você imagina, Pedro, Judas, ali naquele círculo energético, recebendo direto de Jesus, mas ainda fraquejaram. Mas, no momento final, na crucificação, quando chega o anjo da caridade para conversar com Cristo, e tem uma palestra de Haroldo que ele relata bem isso, né? Ele fala alguma coisa para o anjo da caridade e diz que o anjo da caridade sai disparado. Jesus pede que ele vá até Judas. A lei, isso é Pedro, a lei manda que se preserve a capa, mesmo daquele que está caído em desgraça, porquanto esta lhe pode servir na emergência da miséria, como agasalho, na friagem da noite. No entanto, propões que lhes deis também a quem a pedir a túnica. Como conciliar essa atitude com o Estatuto de Israel? O Estatuto dizia que você não poderia dar o que você tem, porque de repente você ia passar necessitando, você ia ter o quê? Aí Jesus, vê a tua volta, Senhor. O sol que oscula o monte, beija o vale, dando vida a toda a paisagem, sem distinção de área a visitar. Tomar a capa de quem nada possui é uma arbitrariedade. Todavia, dá-la por amor, a fim de auxiliar a quem lhe pede túnica, é conquista superior de solidariedade. É você confiar nesse Deus de dizer, eu só tenho esse casaco, mas eu vou dar. Porque esse mesmo Deus vai me dar. E Pedro vai e diz, e a face, mestre? Disseste que se deve oferecer o outro lado, quando esbordoado. As condições legais estatuem que bater na face de um homem é uma ofensa imperdoável. E tu violas o regulamento, propondo a doação do lado oposto para a mesma agressão. A lei era, se bates, revida. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem, não vem interrogar,
nenhum item da legislação a que nos submetemos. Entretanto, revidar o golpe é gerar complexidade do ódio. Quem é vítima conquista a paz, mas o agressor perde a dignidade e se apresenta sempre como enfermo, quem ignora a doença que o consome. Reagir contra o fraco que agride transforma-se num duelo de desequilibrado. Então, todo aquele, como Joana diz, todo aquele que agride se encontra enfermo. O valente não é o que agride. É justamente aqui como Jesus disse. Por que nós nos agredimos? Porque um colega nosso passou e não falou. Bicho, fulano está metido. A gente já se inflama. Às vezes a pessoa está com problema, passa agoniado com alguma coisa, nem viu. E tem acontecido muito isso comigo, principalmente depois que eu tive deslocamento de retina. Então, às vezes, quando eu estou e viro de repente, eu perco fazer como o outro, o prumo. Então, às vezes, eu tenho assim, eu não vejo quem passou. Né? Mas aí, e Jesus diz, a boa nova é mensagem de edificação, jamais de rebaixamento e vileza. Então, o que ele veio trazer, que é o Evangelho, em nenhum momento é para nos rebaixar. Pelo contrário, é para nos elevar moralmente. Aí Pedro, né? Que ainda se não. Ainda assim aduziu, interrogando o companheiro: mandas amar o inimigo, ajudar o próximo, embora este pertença a outra regra. Ou seja, é de outro credo, é de outra cor, é de outro gênero. Está entendendo? Não será perigoso sustentar o adversário quando ele merece punição? Olha a resposta de Jesus. De certo modo tem razão, anuiu, porque o inimigo, o adversário do homem, não é o outro homem, mas ele mesmo. São as suas paixões e mesquinhezas, seu egoísmo, seu amor próprio, e esses cruéis verdugos devem ser frenados. Então, quando nós temos medo daquilo que bate à nossa porta, deve ser um assaltante, deve ser um maconheiro, deve ser um drogado. A gente precisa trabalhar esse sentimento. Corrigidos, né? É o seu amor próprio, esses cruéis verdugos devem ser refreados, corrigidos. E não aquelas imperfeições que o impelem o outro, o próximo, a assumir atitudes hostis. Israel, no cativeiro, no Egito e na Babilônia, deveria ter aprendido quanto é dolorosa a situação de alguém em terra estrangeira. E, não obstante, trata com benevolência aqueles alienígenas que aceitam a sua lei, perseguindo os que não lhe comportam as ideias e taxando estes de gentil, olvidando-se que Deus é o Pai de todos. É o Pai de todos os homens, destes, fazendo em consequência irmãos da mesma família universal. Então, a abundância que Jesus vem pedir é essa. Que da mesma forma que nós somos chamados a vestir essa capa de filhos de Deus, que olhemos para o próximo e enxerguemos também nele, esse mesmo Filho de Deus. A prostituta, o drogado, o negro, o branco, o amarelo, o asiático, o terrorista, porque todo aquele que agride, como Jesus disse,